Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal, eu sou o Nicolas e hoje a gente vai fazer uma entrevista com uma galera que a gente está recebendo aqui na quarentena. É uma família que eles viajam pela América Latina e nessas viagens eles fazem, entre outras coisas, eles fazem tatuagem. Então eu queria contar essa história pra vocês de como é tatuar na estrada, tá? Então a gente vai fazer essa entrevista com eles, é uma história bem legal, a história de vida deles. E aí se vocês quiserem ver o outro vídeo, o lado B desse vídeo, vai estar no canal deles, eu vou colocar aqui embaixo o link do canal deles, tem o Insta deles também, que é Real Vida Clandestina, e aí vocês podem acompanhar lá e ver como é que ficaram os dois lados da entrevista, beleza? Se vocês curtirem esse vídeo, curtirem esse tipo de conteúdo, deem o seu like aí, eu acho bem legal, é bem importante isso, nos ajuda bastante, e se puderem se inscrever no canal, eu agradeço bastante, beleza? Valeu, bora pro vídeo! A primeira pergunta é, como que vocês ganham a vida na estrada? E como a tatuagem faz parte da viagem? Essa pergunta engloba um pouquinho mais do que a tatuagem, tá ligado? Que o nosso projeto, ele consiste em 4 coisas para fazer dinheiro e manter a gente na estrada. A primeira delas é que a gente tem a nossa própria produtora, a gente é produtor de vídeo, a gente é videomaker. Então a gente começa fazendo o trabalho de vídeo para os hotéis, restaurantes e agências dos lugares onde a gente tá viajando. O segundo é que a gente faz dinheiro na estrada mesmo, na rua, literalmente. A Gabriela, ela faz caricatura e a gente vende o que a gente pode vender. Por exemplo, no Peru, onde foi o último lugar que a gente esteve, a gente vendia pulseira de artesanato quando a gente estava na rua, porque a gente ia numa loja, comprava o artesanato e simplesmente vendia ele, a gente não precisava fazer o artesanato. Que a gente não faz a mínima ideia de como é que é, literalmente. A terceira maneira que a gente trabalha é a Miro, que é uma plataforma de foto francesas, que a gente trabalha como fotógrafo e a gente faz foto para os aplicativos, pro Airbnb, pro Rappi, iFood, Uber Eats e coisas assim. Inclusive, nosso último vídeo foi o Murilo fazendo foto pra Miro. Foi muito da hora. E a Gabi fazendo caricatura na rua. E, claro, a quarta dos meios, exatamente, o quarto dos meios é a tatuagem, porque na real é a última das últimas medidas que a gente adota pra gente manter o nosso projeto, que é a tatuagem. Pra gente manter o nosso projeto como tatuagem, a gente entra em contato tanto com os estúdios de tatuagem, quanto a gente pede permissão pra tatuar no hotel que a gente tá. Então todos os hotéis que a gente passa, não importa se em um mês a gente passa em 4 hotéis, ou se a gente fica em um só hotel pelos 3 meses que a gente tá no país. A gente pede permissão para tatuar, então eu separo um cantinho do hotel e monto meio que o meu estúdio dentro do hotel ali. Se eu não consigo literalmente fazer um contrato com um hotel ou com um estúdio de tatuagem, eu também vou buscar diretamente o meu cliente, tanto pela internet ou pela rua, no boca a boca, e vou até a casa deles para tatuar. Você sempre vai encontrar ou um grupo de mochileiro, ou um grupo da própria cidade, tipo, Cusco, você tá em Cusco. Você encontra o grupo de Cusco e avisa que você tá tatuando e tudo mais. E daí você tá com um preço bacana e tal. E daí você acaba fazendo esse tipo de trabalho. E como a gente encontra tudo isso, é muito prático. Porque como eu falei, a gente sempre tá trabalhando, a gente sempre tá fazendo alguma coisa. Então se a Gabi vai fazer caricatura, enquanto ela tá fazendo caricatura, eu tô passeando com a Cassandra e conhecendo pessoas. Então eu tô falando sobre o nosso projeto. Tô falando que a gente viaja, que a gente trabalha na rua e que eu faço tatuagem, tá ligado? Eu acho que o mais fácil de conseguir cliente pra tatuagem é no rosto. Porque se você já tem o flash prontinho, você chega com o flash e fala que você é tatuador, tem muita gente que abraça. Porque muitas pessoas estão ali, tipo, curtindo aquela viagem única da vida ou do ano, ou que seja, e querem levar uma recordação disso pra sempre, tá ligado? E a tatuagem é muito esse feeling. E exatamente, todo dia a gente pratica, mano. Todo dia a gente tem que dar uma estudada. Então, obviamente, eu tenho 3 cadernos que são de flashes. E aí todo lugar que eu tô, se eu tô num lugar que faz terapia, eu tenho um flash sobre terapias. Se eu tô num lugar que, sei lá, é praia, eu tenho flash de marinheiro. Se eu tô no meio da cidade, eu sempre tenho um flash voltado pro que as pessoas estão vivendo na viagem delas, tá ligado? Porque isso faz com que eu já tenha no meu caderno ali, prático, um monte de trampo comercial. E não o comercial símbolo do infinito, florzinha, tá ligado? Não, são coisas que eu gostaria de tatuar, são coisas que eu parti do meu plano artístico, trampei aquilo ali e já tenho pronto para as pessoas olharem e comprarem o meu trampo. Tudo já tem preço, já tá tudo organizadinho. E normalmente eu só trampo a ideia de converter a moeda pro real, né? Porque o meu caderno tá todo em real. A segunda coisa que a gente quer saber é como vocês fazem com a logística dos materiais. Tipo, o que vocês levam, o que pode levar, o que não pode levar nas viagens?
Cara, essa é uma pergunta muito, muito interessante, porque eu não tatuo, é o Murilo que tatua, mas a gente vai junto pra buscar material quando o material acaba. E, cara, às vezes é um rolê muito filho da puta. O que levar em cada viagem, obviamente, vai variar. Vai variar dependendo do lugar que você vai, qual é o plano de viagem que você tem e o que você já tá certo. Se você já sabe que você vai passar por alguns estúdios, se você vai para fazer uma convenção, ou se você vai com um estúdio já marcado para onde você vai viajar, você precisa reduzir bem menos o que você vai levar. Agora, se você ainda não sabe, e é que nem a gente, eu não procuro estúdio, não procuro convenções para mim viajar, porque a gente vive na estrada. Então, normalmente, dentro da minha bolsa, eu tenho 3 máquinas, a minha fonte, 2 clip cords e um pedal. Isso sempre eu tenho que ter. Aí a tinta, no caso, eu trabalho bastante com black work. Então normalmente eu tenho um pote de preto novo para cada vez que eu saio de viagem. A questão dos coloridos, eu trabalho sempre com as 3 primárias. Das 3 primárias eu vario. Se por acaso eu precisar de alguma coisa específica, ou eu compro e coloco o valor da tinta embutido no valor da tatuagem, ou eu vejo mais pessoas para trabalhar com aquele mesmo tom, faço um flash, alguma coisa assim, e já compro aqueles tons que eu quero trabalhar. Mas normalmente são 4 potes de tinta, as 3 primárias e um preto. Pra comprar o material, ele é bem difícil comprar o material por aí. Principalmente se você tá numa cidade turística, porque daí o valor, tipo, aumenta muito. Tem país que a produção da tinta ou de qualquer outro tipo de material, ela só vem importada, então o custo aumenta drasticamente. Por exemplo, em Cusco, um grande problema que eu encontrei foi que eles não têm tinta lá. Então o que acontece? Eles compram de Lima e abastecem os estúdios. Então ninguém tinha tinta para me vender, a não ser que fosse por 2 vezes o valor de qualquer tipo de tinta. O Peru não é produtor de tinta, então tudo que eu ia comprar lá era importado. Então, cara, era muito difícil. Mas, mesmo assim, eu encontrei um tatuador e ele me salvou com um potinho de 2 onças, assim, tranquilão. E eu só usei preto no Peru, eu não usei cor. Eu trabalhei só fine line e black work e foi tranquilão. Um outro ponto em relação à tinta é que normalmente a gente está habituado a trabalhar com algumas marcas. E quando a gente vai não se preocupar com a tinta e comprar a tinta lá num outro mercado, num outro país, numa outra situação, a gente pode acontecer de, por exemplo, pô, eu tô acostumado com uma viscosidade, com uma maneira de diluir e tudo mais. Aí eu vou lá, compro uma outra tinta e de repente me surpreendo sendo uma tinta muito mais espessa. Isso aconteceu com a gente no Chile. Eu tava trabalhando no Chile e eu fui roubado. Roubaram toda a minha mochila, eu tive que comprar todo o meu equipamento de novo. Então, infelizmente, eu tive que começar a trabalhar com tintas que eu nunca tinha trabalhado. E as tintas nacionais do Chile são, cara, são como se fosse óleo, assim, é muito viscosa, muito viscosa. Foi horrível entender o quanto eu precisava diluir por cada coisa que eu ia fazer. Aí eu, claro, eu procurei alguns estúdios, encontrei alguns amigos e ali fui conversando, encontrei algumas pessoas que trabalhavam com as tintas que eu tinha comprado e eles me ajudaram nesse quesito. Mas muito cuidado, programa muito bem como viajar e, obviamente, muito cuidado com o teu equipamento para você não ser roubado. É, ele foi roubado dentro do hostel, tá ligado? Dentro do hostel, infelizmente foi uma coisa que eu nem tive controle. Eu virei à noite tatuando e naquele hotel a gente tava fazendo housekeeping. Porque a gente não falava espanhol ainda, foi o primeiro país que a gente viajou. Então a gente entrou no hotel para fazer o intercâmbio de trabalho por estadia por conta do housekeeping. Então a gente tinha um turno de housekeeping e o restante do horário que eu tinha, a gente viajava, conhecia ou eu tatuava. Eu me programei para tatuar durante toda a noite e aí eu fiz 2 tatuagens, belezinha, terminei as 2 tatuagens e fui dormir. Em vez de colocar minha mochila dentro do locker e trancar ele, eu falei, pô, vou deixar a mochila na minha cama, se alguém mexer eu acordo. Me roubaram. E aí, pô, super problema, a dona do hotel não tinha como abrir um boletim de ocorrência e me colocar como corpo de trabalho. Eu tinha que colocar que eu era hóspede, então, pô, foi muito, muito ruim, nada me ressarciu, embora a dona do hotel foi incrível e me ajudou com uma grana pra eu comprar todo o equipamento e eu paguei ela durante a viagem mesmo.
Então, pô, muito cuidado com o equipamento, mano. Eu acho muito legal falar que o Murilo, nessa viagem do Chile, a gente ainda não tinha Cassandra e ele se manteve viajando só com a tatuagem. Sim, lá era muito tranquilo. A gente, como não tinha a Cassandra, a gente pegou um hotel que era muita balada, tinha muito rolê e eles estavam muito cheios. Então tinha muita gente querendo guardar aquela lembrança, guardar aqueles momentos. Então, cara, eu tatuei horrores, foi ótimo. Deu pra levantar uma grana gigante que garantiu a nossa volta e a nossa estadia em São Paulo, que no caso a gente morava na capital na época. Uma coisa muito importante também do que levar é a parte da biossegurança. Se vocês forem tatuar dentro do hotel, se vocês forem tatuar na casa das pessoas, não tem como esperar que a pessoa tenha a biossegurança lá. Você tem que levar. Então o que eu sempre me preocupo? Um rolo muito bom de plástico filme, sempre luvas, sempre touca, sempre máscara. No estúdio eu não costumo trabalhar de touca, mas cara, como eu tô na casa de outra pessoa, normalmente eu tô mexendo nas coisas, eu ajudo a pegar espaço e tudo mais. Então não é interessante ter esse contato com cabelo, com máscara, e pra garantir a segurança do cliente, eu uso tudo. Capinha na máquina, capinha no clipcord, tudo que eu puder, eu utilizo. Máscara na máscara. A terceira pergunta ela foi feita pelo Insta. Então a pergunta é: quais as vantagens e desvantagens de viver tatuando na estrada? Cara, vou começar pela desvantagem, porque eu acho que ela é uma. Eu não vejo grandes desvantagens. E isso não é só para nossa tatuagem, isso é para todos os nossos trabalhos, tanto com a produtora ou tanto quanto a gente vai fazer trabalho na rua. O ponto é a nossa insegurança, cara. A gente fica muito inseguro com como o cliente vai aceitar aquele trabalho. Então, para que isso não aconteça e para que essa desvantagem seja simplesmente descartada, é só você ter uma página bem legal de portfólio, tá ligado? Tenha um Instagram, um Facebook, como você quiser trabalhar, um LinkedIn, sei lá qual é a página que você trabalha, não tem também um aí, deve fazer assim. Não, a gente tem um Instagram bem interessante sobre, que é o meu pessoal, que estão lá as minhas tatuagens já executadas, e também tem um caderno onde você mostra para o cliente que você pratica todos os dias. Mostra para ele, ó, isso aqui fiz essa semana, isso aqui já é o flash que eu vim trazer por causa de tal estúdio ou tal coisa. Então, a única desvantagem é a insegurança, ao meu ver. Não vejo que tenha desvantagens de estar viajando e trampando. Você falou também que você tem muito medo de infecção. Porque, por exemplo, a gente tá viajando num lugar onde tem praia, tá ligado? A pessoa que tá fazendo tatuagem, ela é um turista, então ela vai querer dar os rolês, vai querer, tipo, beber, vai querer, sei lá, comer um rango mais forte, ou uma fita assim. Normalmente ela não tá acostumada com a comida do lugar e vai querer experimentar umas coisas diferentes. Só que, cara, ela tem que ter a noção de que ela fez uma tatuagem, tá ligado? Sim. E tem um ponto, foi muito bom você ter lembrado disso, eu falando que eu não lembrava de desvantagens, mas tem uma muito importante. Teve uma vez nos Estados Unidos que teve uma infecção generalizada, que várias cidades de um mesmo estado infeccionaram tatuagens, assim, a rodo. E aí ninguém conseguia entender. Várias tatuagens do mesmo estado infeccionaram o Instituto. Caralho! E aí, qual era o ponto? Era a água, era o saneamento básico, cara. Por quê? Porque tem um montão de tatuador que quando vai usar, o que você usa pra limpar, em vez de usar soro fisiológico, usa água da torneira. O que você cara, usa... isso é muito perigoso, porque no Peru, por exemplo, não tem saneamento, cara, é horrível, horrível. Você não pode beber água, você não pode fazer nada. Até escovar o dente, eles falam pra você comprar uma garrafinha de água e escovar o dente com água da garrafinha. Então, por exemplo, se você vai diluir a tua tinta, não vai e cata a água da torneira pra diluir, mano. Usa soro. Se você vai fazer, faz tudo direitinho, tá ligado? Essa parte da biossegurança tem que ser direitinho, porque só de você usar a água que não é bem tratada, vai causar infecção, vai piorar o teu trampo, ou às vezes nem dá uma infecção muito forte. Mas vocês estão ligados, qualquer infecçãozinha já vai atrapalhar no seu processo de cicatrização. Então essas são as maiores desvantagens, né, que a gente encontra. E acho que sempre que dá um ruim na tatuagem, o cara nunca acha que é culpa dele. Exatamente, o cliente nunca vai com, não, eu comi, eu entrei no mar. Não, é a nossa aplicação que não foi boa, é a gente que atrapalhou em algum momento da tatuagem e causou aquele problema. Então, um ponto que a gente falou sobre a divulgação, que é o boca a boca, já acaba sendo um pouco mais difícil nesse quesito. Agora, vantagem, cara,
tem inúmeras vantagens, inúmeras mesmo. Um dos pontos muito importantes que sempre perguntam pra gente é como eu posso me destacar na tatuagem, sendo um tatuador, como eu me destacaria? Cara, viajar é um enorme ponto de destaque. Porque para cada estúdio que eu passo, isso soma no meu currículo. Para cada cidade que eu passo, isso soma no meu currículo. Cada convenção que eu vou num país diferente ou numa cidade diferente, isso soma no meu currículo. Então, cada vez que eu vou para um lugar diferente, por exemplo, no meu estúdio lá em São Paulo, quando eu tive um estúdio no Brás, lá no meu estúdio, eu não tatuava muito mais do que New School ou comercial. New School é o meu estilo de preferência. Então, se eu tinha alguma coisa artística para expor para as pessoas, era New School. Se eles vinham com uma parte... Qual é a palavra? Comercial, era o comercial, tá ligado? Agora, quando eu tô viajando, eu tenho que me adequar ao estúdio que eu vou. Porque, por exemplo, se eu tava em Cusco e já tinha um cara que tatuava New School, eu não ia fazer um flash de New School e concorrer com o cara. Eu ia apresentar um Fine Line, eu ia apresentar um Black Work, um Neotrad, tá ligado? Dá pra você trabalhar e isso soma demais. Então você vai ganhando renome, você vai ganhando importância dentro de outros estilos por necessidade, tá ligado? E o teu caderno de flash soma demais, mano. Pensa assim, se eu tive que fazer uns flashes de Neotrad e eu vendi 2 tatuagens das 10 que eu fiz pro dia, eu já tenho 8 exemplos próximos que eu não vou precisar fazer para um próximo flash de Neotrad. Eu já tenho eles ali. Sim. Então, cara, tem muita vantagem. É muito legal tatuar e viajar. Acho que a vantagem do dinheiro também é muito da hora, tá ligado? Porque se você vai viajar num esquema onde você vai fazer voluntariado, então você não vai pagar rango direito, você não vai pagar hospedagem e tal, você só paga mais tipo um rango específico, ou locomoção, ou rolês, ou coisa assim. O dinheiro da tatuagem dura muito tempo. Sim. Então, tipo, você faz, sei lá, uma tatuagem por semana e, cara, você vive aquela semana com dinheiro. Nossa, por exemplo, os últimos 2 meses que a gente passou no Peru, a gente passou dentro de um projeto social e quase todo o tempo foi em projeto social, mas os 2 últimos meses foi no projeto social e a gente tirava as 3 refeições mais a nossa estadia. Então a gente não tinha uma rotina de trabalho, porque a gente estava fazendo rede social para eles, a gente já não estava fazendo recepção, housekeeping, o que é normal das pessoas trocarem. Como a gente tem uma produtora de vídeo, normalmente a gente faz a parte de rede social. Então a gente não tem um horário, a gente tá super tranquilo, a gente já tinha as refeições garantidas e todo o dinheiro que eu fiz com tatuagem foi só pra se divertir e comprar equipamento, investir no nosso projeto, tá ligado? Isso é uma grande vantagem, isso é muito legal. A quarta pergunta saiu lá no Instagram também, como fazer acordos com estúdios? E tipo, como é que vocês fazem também o atendimento quando vocês chegam num lugar, como é que vocês fazem o atendimento dessa galera que vocês vão tatuar? Cara, pra fazer acordo é uma coisa muito simples. A gente não usa nenhuma plataforma pra gente viajar. Por exemplo, se vocês quiserem até uma dica pra vocês começarem a fazer essa coisa de câmbio de trabalho por estadia, tem a Worldpackers, tem a Workaway e principalmente o Facebook, mano. Facebook é muito estouro, porque tem muito grupo. Tem muito grupo onde você consegue links fáceis de contato, que nem o que a Gabi acabou de falar, que é o WhatsApp. Você entra lá, entra em contato com todo mundo. Uma coisa muito óbvia que todo mundo peca, mano, é achar que você vai entrar em contato com 2 estúdios e esses estúdios já vão ter uma resposta legal. Isso não acontece, cara. Isso não acontece com hotel, isso não acontece com estúdio, isso não acontece com nada. A oferta e a procura é oscilante, tá ligado? Depende de cada lugar. Cliente, tá ligado? No começo da sua vida de tatuagem, não vai ser tipo você sendo procurado porque as pessoas querem muito. 10 pessoas que entraram no teu estúdio, 10 pessoas vão tatuar com você, cara, isso não vai acontecer, vocês estão ligados disso. Então pensa assim, eu vou viajar pra Tailândia. Então, primeiro, qual é a língua do lugar? Eu já domino a língua do lugar? Pô, não, eu não domino a língua do lugar, eu vou aprender a falar lá. Então eu vou usar uma língua universal, que é o inglês, por exemplo. Então eu vou pegar e vou fazer o quê? Vou entrar em contato com todos os estúdios de tatuagem e pedir o contato do responsável do estúdio. Porque normalmente quem tá na recepção não é o responsável, é só o cara que tá ali para receber clientes. E não tá a par de o que ele gostaria de parceria, qual é o estilo que aquele tatuador tá precisando para tal mês. Tem muitas coisas que você precisa fazer diretamente com o responsável pelo estúdio, não necessariamente o dono também. Às vezes ele tem um gerente, às vezes ele tem um tatuador responsável porque ele não tá lá todos os dias. O cara tem mais de um estúdio.
Isso é um ponto legal também. Sempre que você vai buscar, não busca por um cara que tem um único estúdio, que tatua sozinho no estúdio. Já busque por redes de estúdio, tá ligado? Estúdios que sejam redes, no caso. Ah, se o cara já tem 4 tatuadores lá dentro, ele vai ser apto a falar, pô, tem um cara brasileiro que tá vindo pro meu país e quer fazer tatuagem, então vamos fazer um flash day, vamos fazer um evento, vamos chamar algumas outras marcas de cerveja, de N coisas, ou outros caras que fazem piercing e fazer um grande evento e ali você vai faturar muitão, mano. Então esse é um grande ponto. Entra nas plataformas digital, seja o Instagram, seja o Facebook, seja o LinkedIn, seja qual for a plataforma que você tá mais acostumado a usar. Você também não precisa sair fazendo perfil em todas. Eu faço em tudo, eu acho que é melhor. Mas assim, se você já tá acostumado a utilizar uma plataforma, entra nessa plataforma, entra no contato dos estúdios, pede uma mensagem lá, manda um contato, explica o teu projeto. Não sai só mandando, oi, sou tatuador, gostaria de tatuar aí no dia X. Não, explica o teu projeto. Explica que você tá viajando. Por exemplo, pra gente é sempre o mesmo discurso. A gente tem um projeto e a gente viaja, a gente explica, a gente passa por projetos onde falem sobre cultura e educação. A gente tem uma criança e a gente faz conteúdo digital para todo tipo de plataforma. Então, quando eu entro em contato com o estúdio, às vezes eu nem fecho tatuagem lá com o cara, mas eu fecho um comercial, eu fecho um institucional. A gente sempre tá trabalhando, porque a gente tem mais de um meio de viver na estrada. Mas pra você que tá querendo voar só com a tatu, mano, isso é possível. É só você entrar em contato pelas redes sociais. É muito tranquilo e é efetivo. Vai que dá certo. A questão de atender nos estúdios não fica por cabo nosso. Normalmente, como a gente vai trabalhar em evento, né, cara? Como a gente vai lá fazer um flash day ou alguma coisa assim, cara, a gente é a estrela do rolê. Então a gente tá ali pra conversar com as pessoas, fazer o contato, sempre com o flashzinho na mão, mano, trocando ideia, procurando o que eles estão querendo, conhecendo pessoas. Vão ter vários outros tatuadores, vários amigos do dono do estúdio ali no momento. Então você tem que fazer network, cara. Você tem que ir lá e conhecer pessoas. Então vai ter uma pessoa que vai estar atendendo e gerenciando os horários, tá ligado? É muito difícil você ter que se preocupar em, vou tatuar agora às 10 horas, vou tatuar às meio-dia. Não. A regra é a mesma para Flash Day em todos os lugares, rapaziada. Não importa qual lugar do planeta você tá, o Flash Day é um Flash Day. Depende de quantas marcas você tem, quantas pessoas estão exercendo a função de tatuador no momento e qual é o tempo hábil de cada flash. Se você tá ali para tatuar um trampo que vai de R$100 a R$250, você não vai ficar trabalhando 4 horas, tá ligado? Você vai fazer coisa pequenininha para você utilizar no máximo 2 horas de maca. E assim a gente vai se organizando e fazendo as coisas acontecer, beleza? Não se preocupem com essa questão de atendimento. É muito prático, é muito tranquilo. A quinta pergunta é: como vocês fazem para fazer a divulgação na estrada, para fazer a captação de clientes? Até porque vocês vão estar captando clientes novos num lugar novo, eu acho que isso é bem importante de saber. Eu acho que, logicamente, existe a maneira mais óbvia, que é entrar nesses grupos que eu falei. E daí... Lambeu. Entrar nos grupos e avisar que você está indo para um determinado lugar. Você já pode divulgar seu flash, se você já tem alguma coisa pronta, e esperar que as pessoas respondam isso. Isso é muito legal, isso funciona. Agora, um jeito também muito simples de conseguir, mano, eu vou ficar num hostel. Chega no hostel, abre seu caderno de flash e espera as pessoas, tá ligado? As pessoas vão parar e vão falar assim: nossa, você é tatuador. Até eu não botava fé que isso ia acontecer. E quando a gente tava no Peru, a gente tava numa aldeia no nosso último projeto. Então a gente ia pra Cusco e ia pra Lamai, a gente ficava pingando. E aí teve uma semana que eu não fiz nenhuma tatuagem. E aí eu falei, pô, Gá, não sei exatamente como que eu vou fazer o próximo cliente. Ela catou meu caderno e fez, mano, olha isso. Foi lá na mesa onde é o comedouro, né, onde é o refeitório, abriu o meu caderno e botou uma placa escrito Flash Day, foi de 70 soles a 150 soles. Que dá mais ou menos 100 a 200. Dá de 100 a 200 reais. Então ela colocou lá, o Flash abriu a plaquinha e colocou o nosso número de WhatsApp, mano. Foi na recepção e falou, se por acaso alguém entrar em contato e quiser encontrar o Murilo enquanto a gente não vai estar aqui, vai estar lá na aldeia, pode já marcar que a gente vai estar sexta, sábado e domingo aqui, ou passa o telefone dele e fala para conversarem diretamente com a gente e a gente marca essa agenda. Cara,
em 2 dias já tinha gente falando com a gente, perguntando, fazendo orçamento, querendo saber se por aqueles desenhos que eu tinha deixado lá no refeitório não era o de interesse deles, mas se alguma coisa que fosse do mesmo tamanho, com o mesmo padrão de cor e tudo mais, se eu trabalharia pelo mesmo valor, mesmo sendo um trampo artístico que eu ia ter que criar todo pra ele. E nessas horas, é óbvio, né, rapaziada? Vamos trampar e ganhar dinheiro, não tem discussão, cara. É muito tranquilo a questão da divulgação. Uma outra maneira que a gente sempre faz, que de novo, a gente não divulga só o trampo de tatuagem. O trampo de tatuagem vem junto com o gatilho, porque a gente divulga muito a nossa produtora de vídeo. Então sempre que a gente faz uma postagem, por exemplo, a gente veio para Florianópolis. Então a gente veio para Florianópolis, o que a gente precisa para encontrar cliente. A gente tá numa quarentena, a gente ainda não fez isso. Então provavelmente vocês vão ver isso acontecer dentro de uns 15 dias. A gente entra em todos os grupos possíveis onde tem nicho de cliente nosso. Então a gente vai para os grupos de hotelaria, a gente vai para os grupos de rolê, de luau, de, mano, todo tipo que a gente acha. Aqui eu posso encontrar um cliente, lá eu vou fazer uma postagem. Vou separar alguns desenhos meus e vou subir falando, ó, estou na sua cidade e quero tatuar. Você que tem um espaço pra gente tatuar na tua casa, eu cobro um valor X. Você que necessita vir até eu tô no endereço tal e o valor pra você é combinado, tá ligado? Então você divide as coisas, porque se você precisa pagar pelo lugar onde você vai estar, se você vai fazer uma parceria com um estúdio, por exemplo, normalmente uma parte do dinheiro da tatuagem vai pro estúdio, né, mano? Você tem que dar uma força pro cara também. Então você tem que falar pra essa pessoa que vai ser seu cliente que uma parte desse valor não é só material, e sim é o estúdio. Agora, se você vai tatuar na casa da pessoa, já deixa explícito o valor de quanto é tatuar na casa dela, porque várias pessoas vão preferir que você vá na casa dela. Então você nem precisa desprender uma porcentagem pro estúdio e você vai conhecer mais partes da cidade, você vai conhecer mais pessoas e necessariamente, se você vai na casa de uma pessoa, os amigos dele vão encostar na casa dele pra ver. O boca a boca já tá aí, mano, você já tá completando mais clientes. Agora, se a pessoa precisa vir até o estúdio, a gente sempre peça que ou venha sozinho ou com um único acompanhante, né, mano? Não vai lotar o estúdio dos outros de pessoa aleatória. Então já é um network um pouco mais difícil. Mas basicamente é isso, mano. Divulgação é a mesma coisa de como encontrar o estúdio pra tatuar. Mete a cara na rede social. Faz postagem e declara qual é o teu trampo, o que você tá querendo fazer, quantas cores você tá querendo trabalhar, porque é muito tranquilo, dá certo. Pra fazer qualquer coisa, meter a cara, tá ligado? É, essa é a realidade. O que você queira fazer, de algum jeito. Trabalha, rapaziada. A dica é essa. E a última pergunta é: qual é o próximo projeto de vocês? O próximo projeto da família de vocês? O que vocês pensam em fazer daqui pra frente? Cara, nosso próximo projeto é aqui, é no sul do país agora, é em Florianópolis. Porque assim, o nosso projeto ele consistia em alguns passos. Primeiro, a gente começou porque a gente decidiu ter a Cassandra e a partir da Cassandra começar um projeto que é Viajando em Família. A gente queria um nicho interessante pra gente conseguir difundir a nossa vida. E a gente quer voar e viajar. A Cassandra crescesse de maneira diferente. A gente explica isso em outros vídeos, mas a gente quer que ela estude em casa, que ela fique em escolas durante o período que a gente está em determinados países. Como intercambista. Para que ela conheça outras culturas e tudo mais. Então, tipo, o foco sempre foi como vamos fazer para a família viver viajando. Tipo, viver viajando não é passar umas férias onde você guarda um dinheiro e você faz tudo dentro daquele dinheiro que você tem. Não, você tem que fazer o dinheiro durante a viagem também. Então, o nosso projeto continua sendo o viver em família e viver nesses projetos e conhecer esses lugares e descobrir meios e formas de entender como as pessoas vivem e por que vivem e tudo mais. Mas agora a gente tá em Florianópolis e a gente vai continuar aqui no sul por um tempo. Porque como eu tava explicando, a ideia é assim, a gente começou com o Instagram. Aí a gente chegou em 10 mil seguidores e a gente falou, pô, agora é a hora do segundo passo. Qual é o segundo passo? É montar um YouTube ou é montar uma marca? Que é uma coisa que a gente quer pra agora. Aí a gente falou, pô, vamos montar o YouTube.
Então a gente foi, o próximo passo foi o YouTube. A gente ainda tava no Peru, já fazem 2 meses já que a gente tá com o YouTube, 2 ou 3 meses, eu não sei exatamente, por causa dessa coronavírus. E a Gabriela teve uma pedra no rim também, e aí a gente teve que voltar do Peru e não continuar viajando. A gente teve que dar uma pausa no projeto para ela tratar essa pedra no rim. Então a gente parou, montou o YouTube e a gente criou esse projeto dentro do YouTube. E agora... porque as pessoas perguntavam muitas coisas de como a gente tava fazendo pra viver. E o que a gente fazia no Instagram mesmo era falar sobre a Cassandra e blasfemar, mano, que a gente é muito bom nisso. Então a gente falou, pô, não, vamos dar um pouco mais de informação. Montamos o YouTube. E agora o que a gente tá no foco é montar a nossa marca. O nosso projeto chama Real Vida Clandestina. O Real Vida é a marca. A gente quer fazer uma marca de roupa onde a gente trabalhe com tecidos de cânhamo. E por isso a gente tá aqui no sul. A gente tá indo pro Uruguai, que é onde a gente viu que o mercado de tecidos de cânhamo tá muito bem difundido, tá muito legal, foi onde a gente conseguiu encontrar alguns parceiros para isso, então a gente tá indo para lá. A gente ainda vai ficar alguns meses aqui, a gente não sabe exatamente quanto tempo a gente mantém aqui. Ainda mais por causa do coronavírus. Por causa de toda essa quarentena, tudo isso que tá acontecendo. Mas o próximo projeto, o próximo passo pro nosso projeto é nos manter aqui, organizar um pouquinho mais como vai ser essa proximidade com o cânhamo, com esses tecidos e como a gente vai ir pro Uruguai. Beleza? Acho que basicamente o vídeo é esse, é isso que a gente tá respondendo pra vocês. Se por acaso surgir mais alguma dúvida, se por acaso surgir mais alguma coisa que a gente possa responder, deixa aí nos comentários pra gente, que a gente volta aqui e explica especificamente pra cada pessoa, né, o que é a dúvida, como fazer essa fita ou o que vocês quiserem, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, a ideia deles é bem bacana, as viagens, as histórias de viagem deles são bem legais e eles contam bastante coisa no canal deles e tem no Insta deles também bastante conteúdo, vou deixar aqui embaixo, vou deixar na descrição também para quem quiser seguir e é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo e valeu!